Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, através dos meios da informática, através da internet, através dos computadores, dos celulares. Obrigada, Senhor, por nos proporcionar outros modos para nos amarmos, para confraternizarmos, para ouvirmos Sua mensagem de luz, para aprendermos, para nos iluminarmos. Esteja, Senhor, nos nossos corações e mentes, ilumina-nos a todos, alcança, Senhor, cada cantinho árido, esquecido de nós mesmos, para que nós possamos nos ver, nos enxergar, nos ouvir e realizar a Sua vontade bendita em nossas vidas. Esteja, Senhor, conosco hoje e sempre, e que assim seja. Amém. Olá a todos e todas, que felicidade estar aqui novamente. Muito obrigada pelo convite carinhoso, minha querida Seara Espírita Redenção. Um beijo e um abraço em cada um. E hoje vamos falar sobre bondade e caridade, a chave para a felicidade. E esse assunto nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E está no item 12 do capítulo 13, então. E essa mensagem ela é trazida para nós pelo nosso caríssimo São Vicente de Paulo, um espírito que tem todo o know-how do mundo para poder falar sobre caridade. No iniciozinho de sua mensagem, ele já vai falar o seguinte: sede bons e caridosos, essa a chave dos céus. Quem aqui, por acaso, não tem a vontade, o interesse de ir para o céu? Quem aqui quer evoluir, quer ser bom, quer ser melhor, quer realmente conseguir chegar aonde nós precisamos chegar, sermos pessoas melhores, sermos pessoas boas, alcançarmos o céu, chegarmos mais próximos de Deus? A chave é sede bons e caridosos. E ele diz mais: toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. E ele diz: não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. É possível chegarmos a essa conclusão não só ouvindo São Vicente de Paulo, ouvindo o próprio Mestre Jesus, que resume toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Percebam que Jesus, ele coloca todos os tipos de relacionamento sempre sob a ótica do amor. A nossa relação vertical para com o Pai, amai a Deus sobre todas as coisas. E depois, horizontalmente, o que ele nos diz? Amai ao próximo como a si mesmo. E aqui nós temos o resumo de toda a lei divina e daquilo que Deus aguarda e espera de nós. Como evoluirmos? Como termos o céu? Como sermos melhores se nós não aprendermos a amar? E esse tema de hoje é impossível sem o amor. A bondade e a caridade é exatamente amar. A caridade, meus irmãos, é o amor em ação.
é a gente amar exercitando esse amor uns para com os outros, para com o próprio Criador, para conosco mesmos. São Vicente de Paulo ainda nos conclama: deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Meus irmãos, o Evangelho é pródigo em nos alertar. A chaga da humanidade é o nosso egoísmo, que nós ainda o possuímos. Nós demonstramos o nosso egoísmo nessas 3 frentes de relacionamento que nós possuímos, seja na nossa relação com o Pai Maior, nós estamos sempre demonstrando através, por exemplo, da nossa ingratidão, não é? Mas o que tem de bom em nós percebermos esse egoísmo em nós? Porque nós só conseguiremos deixar de lado esse egoísmo quando nós percebermos que nós o possuímos. Nós só vamos começar a trabalhar contrariamente a ele, enxergando isso como uma característica ainda nossa. Seja num trabalho, seja numa fila, num caixa do supermercado, na direção, no trânsito, ou o que quer que seja, o nosso desejo é sempre o meu, eu quero primeiro. A nossa ansiedade, a nossa vontade de conseguir aquilo para nós, ela é muito grande. Isso é parte ainda desse egoísmo, que ainda é parte de nós, né? Nós ainda o temos, né, nesse formato. Mas a grande questão é que nós somos seres pensantes, nós possuímos um cérebro, né? É uma oportunidade incrível para refletirmos, para pensarmos, para fazermos análises, para criticarmos principalmente, meus queridos, a nós mesmos. Nós temos uma facilidade muito grande em criticar o outro, em analisar o outro, em falar, apontar o defeito alheio e uma dificuldade enorme de fazermos isso para conosco. Mas quando nós realmente começarmos a nos analisarmos a cada dia, a cada instante, quando o outro faz algo de errado com a gente fala assim, poxa, eu faço isso sempre. E aí a gente perdoa, releva e aceita. E nisso estaremos praticando a caridade, praticando o bem. Estaremos sendo solícitos, compreendendo o outro, nos colocando no lugar do outro, estaremos sendo bons, estaremos sendo amáveis, estaremos sendo gentis. O mundo começa a ser um pouquinho melhor com a minha pequeníssima contribuição a cada dia, o meu pequeníssimo esforço a cada instante. Então nós temos horas e horas a fio para sabermos o que fazermos com o nosso tempo. Nós vamos levar mais em consideração o nosso egoísmo e a nossa vontade em satisfazermos a nós mesmos, o que, meus irmãos, nós já fazemos isso há muitos milênios? Ou será que enfim nós escutaremos Jesus e vamos perdoar o outro? Se alguém me pedir a manta, darei também a túnica. Se bater-me em minha face, eu vou perdoar, né? Oferecer a outra, no sentido de dar uma nova chance. Ou será que eu vou oferecer a mão amiga? Vou ser o bom samaritano, não ver a quem, simplesmente ajudar, simplesmente estender a mão, ser a caridade naquele dia e perder um pouco. Qual é o problema em levar o dano? Nós estamos em um restaurante almoçando, né? Aquele almoço gostoso, pedimos um prato especial, almoçando com a nossa família e de repente, inconvenientemente, somos abordados por uma pessoa maltrapilha, suja, que vem nos pedir um dinheiro ou um prato de almoço. E aí, no início, aquela sensação de ele está incomodando o meu almoço, aqui a minha alegria, com essa visão triste e lamentável. E aí é o nosso egoísmo gritando de dentro de nós. Mas se nós permitirmos que o nosso coração, que precisa ganhar sentimentos nobres, adquirir uma capacidade de amar,
de enxergar o outro e poder ser feliz por auxiliar aquele irmão ali, vai imediatamente poder fazer algo por ele. Porque afinal de contas, aquela pessoa que está naquela situação, aquela pessoa é nossa irmã. É um irmão que está em mendicância. Ele está, às vezes, sem comer. Às vezes há horas, mas às vezes há dias. Enquanto ele olha para o nosso prato cheio, o estômago dele está vazio. E de repente, para nós, pagar uma marmita para aquele irmão não vai ofender em nada. E para ele é a refeição que ele terá naquele dia. Isso é muito, meus irmãos. Para aquele irmão, isso é um dia de alimentação digna. E se nós pudermos fazer isso com um sorriso nos lábios, sem alguma repreensão, sem um olhar de desdém, uma cara de nojo, se nós pudermos olhar para ele com carinho, entregar com alegria e falar, vai com Deus, com o coração, nós estaremos dando muito mais do que só um prato de comida. E isso ninguém ensina. Só a vida prática, quando nós nos dispomos verdadeiramente a ir e fazer. Todo e qualquer livro, toda e qualquer mensagem divina e celeste que tenha vindo da boca do nosso Cristo ou de qualquer outro irmão, desses mais nobres espíritos que já passaram pela terra, nada fará sentido no nosso coração se nós não experimentarmos no dia a dia o ir e fazer, o agir conforme o que Jesus nos pede. E não há uma receita, não há algo, hoje você vai dar uma marmita, amanhã você vai comprar na padaria um pão e a pessoa que estiver lá você vai oferecer alguns pães. Não há uma fórmula. Cada um no seu dia a dia precisará encarar, enxergar as oportunidades que lhe baterão à porta. E essas oportunidades, meus irmãos, elas baterão. Elas virão ao nosso encontro. É Jesus nos pedindo auxílio. É o próprio Jesus dizendo: a cada vez que você atendeu a um desses pequeninos, é a mim que o fizeste. E você, quer ou não quer ajudar o próprio Mestre em suas necessidades? Os preferidos de Jesus são os pequeninos, os marginalizados, os miseráveis da terra. E a cada vez que nós temos o desplante de menosprezarmos, de falarmos mal, de achincalharmos, de enxotarmos esses irmãos, é ao próprio Cristo que o fazemos. A caridade e a bondade, meus irmãos e minhas irmãs, então ela perpassa por um coração que se abre para o outro. O que se espera de cada um de nós é que nós também possamos servir nesse grande universo. A grande lei do universo afora é a lei de trabalho, é a lei de amor, é a lei de fazer um pelo outro. Deus faz incessantemente por todos nós. Coloca Jesus ao nosso lado, que também trabalha por nós a todo instante, a toda hora, diuturnamente, sem descanso, governador desse mundo, que desde tempos imemoriais conosco está e conosco estará por tanto tempo. Está sempre a nos mostrar o trabalho incessante um pelo outro, a doação incessante um pelo outro. E o que ele espera de nós não é que nós sejamos hoje já um espírito crístico a fazer pelos mundos, não, mas que dentro da nossa pequenez nós possamos partilhar um pouco, irmos trabalhando o nosso coração para aprender a amar, a dividir, a fazer pelo outro. Mas na trajetória humana, ainda em nossa caminhada de humanidade, fez parte e faz parte ainda de nosso mundo o egoísmo.
que ainda nos faz pensarmos apenas em nós, apenas no nosso bem-estar, na melhoria para nós, no que há de melhor para mim, tudo eu. Eu quero sombra e água fresca, trabalhem por mim, façam por mim e eu gozarei a vida adoidado. Então, a partir do momento em que nós criarmos um mundo de amor, um mundo de fraternidade, nós estaremos criando um mundo melhor. É lógico que eu, Fernanda, me transformando, não estarei mudando o mundo inteiro, mas estarei mudando o meu mundo interior. E aqui pertinho, por onde eu passo e por onde eu ando, se eu me transformar para melhor, eu estarei contribuindo com uma sociedade melhor. E cada um que assim proceder também. E a ideia é essa. Por isso, o reino de Deus que Jesus veio instituir, ele é lento, porque ele depende da adesão de cada um. Ele depende de cada um aderir a esse projeto e dizer, sim, eu tenho interesse nesse projeto de amor, eu tenho interesse nesse projeto de fraternidade, eu quero um mundo melhor. Esse mundo de bondade, de caridade, ele realmente me parece o melhor. Então, comece você, da sua casa, do seu próprio interior, com as suas horas, com o seu dia, a mudar as suas atitudes, a ser você essa bondade e essa caridade que você quer no mundo. E é lógico, meus irmãos, que uma vez que nós desejamos isso, isso não se instalará em nós com facilidade. Modificarmos o nosso mundo íntimo, modificarmos a nós mesmos, que já possuímos esse egoísmo, esse orgulho, já há milênios, há séculos, isso é difícil, porque no dia a dia nós não vamos com facilidade perdoar, nosso orgulho vai vir com tudo, e vamos precisar de um trabalho mental e de autorreflexão e de crítica, autocrítica, e não criticar o outro, hein? Autocrítica muito grande, para que nós no dia a dia vamos conseguindo aos poucos transformarmos, percebermos, poxa, aqui eu podia ter feito diferente, poxa, por que eu fiz isso? Nós temos sempre máscaras que se camuflam até para nós mesmos não nos conhecemos. Então, quando a gente começar a pegar essa pontinha do véu para enxergar como é que a gente é lá dentro, a gente vai levar sustos e mais sustos com as nossas próprias características negativas, mas elas existem, estão aqui já conosco há muito tempo. Então, a partir do momento que nós tomarmos conhecimento dela, que nós tenhamos caridade para conosco, que nós tenhamos auto-amor, perdão para conosco e devagar, meus irmãos, sem nos machucarmos ou ferirmos, nós vamos devagarzinho adicionando à nossa vida um pouco mais de perdão, um pouco mais de atenção para com o outro, um pouco mais de gentileza, um pouco mais de fraternidade, um pouco mais de partilha, um pouco mais de aceitação em levar o dano, em deixar o outro ganhar e a gente não ganhar dessa vez e tudo bem. Ah, mas eu vou levar pior. Ora, meus irmãos, alguém nesse sistema que ainda é injusto leva às vezes a pior, mas isso não significa que levar a pior economicamente você estará levando a pior moralmente. Às vezes, quando a gente está levando a pior economicamente, mas sabemos fazer isso de um modo digno, nós estamos recebendo palmas, espiritualmente falando, tem alguém elogiando e admirando a nossa coragem, tem alguém admirando a oportunidade que nós estamos tendo em deixar de lado o nosso egoísmo e permitirmos que o outro receba melhor, em cedermos o lugar, em cedermos algo para o outro. Aqui nesse nosso texto, São Vicente de Paulo vai nos dizer que a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício de virtudes terrenas. Se nós formos caridosos, nós vamos perdoar com facilidade,
nós vamos doar ao outro, nós vamos partilhar com os demais, nós vamos ser fraternos, nós vamos ser corteses, nós vamos ser agradáveis, nós vamos calar as nossas vontades inferiores, nós vamos calar as nossas vaidades, os nossos orgulhos, os nossos melindres, nós vamos perdoar com facilidade, nós vamos trabalhar com afinco, vamos trabalhar a mais, né? E isso não vai nos doer. Ah, eu tô trabalhando mais que fulano tá trabalhando pouco. Nós não temos que nos medir se um tá trabalhando mais ou menos. Nós temos que fazer o nosso dever. O dever que nos compete, a tarefa que chega às nossas mãos, pensemos que foi o próprio Pai maior que está nos pedindo e nos requisitando, porque Ele confia em nós, Ele sabe que nós faremos. Poxa, isso é muito honroso. Nós não temos que pensar egoisticamente falando, ah, eu estou trabalhando muito, fulano trabalha pouco, eu quero trabalhar pouco como ele. Não, pense assim, Deus confia em você, meu irmão. Se Ele colocou essas atividades a mais em suas mãos, é porque você tem condições de realizá-las. Sem perder sua saúde, dentro do seu ritmo, realize-as com alegria, pensando, Deus confia em mim, no meu trabalho, e eu farei com alegria cada uma dessas atividades, que é o amor em ação. Amar o trabalho, amar o nosso dever, amar a vida que possuímos, amar o estudo. Amar o estudo vai pressupor que nós vamos fazer as nossas atividades sem lançar mão de nenhuma artimanha, de uma manha para conseguir, uma malandragem para conseguir driblar o professor, a nota, para conseguir uma nota maior. Ah, vou colar aqui, ele não vai nem ver e tal, tô sem tempo. Não. Amar o estudo é dar a ele o que há de melhor em mim. Eu vou dedicar do meu tempo, eu vou fazer aquilo com afinco. Então, amar, o amor, quando a gente coloca a caridade na nossa vida, a gente vai amar. A gente vai amar o que a gente tem, a gente vai amar o que a gente é, a gente vai amar quem está do nosso lado. Nós temos muita facilidade, principalmente as pessoas mais próximas a nós, em estarmos o tempo inteiro criticando-as. Às vezes, nós nem criticamos com as nossas palavras, mas às vezes por dentro nós estamos lá remoendo, fazendo críticas. Ai, mas que saco, por que faz isso, por que fala assim? Nisso nós estamos minando a nossa própria vida, fazendo a nossa própria infelicidade, trazendo para nosso dia a dia uma vida infeliz, fazendo da nossa vida em comum, da nossa casa, ao invés de ser um céu, ela passa a ser um inferno, uma tormenta. E não é a atitude do outro que está derrubando a gente, não, e a nossa felicidade, não. É o nosso pensamento que não é caridoso. Então, colocar de caridade nas nossas relações, onde eu vou entender que o outro tem as suas limitações. Pronto, eu tenho as minhas. Ele se esforça ali para conviver com as minhas dificuldades e eu tenha carinho com o outro e possa compreender que ele tem as dificuldades dele, as limitações, não é? Essas reflexões pequenas e que a gente já sabe no dia a dia, não adianta nada a gente saber se a gente não fizer o uso delas. A nossa vida vai continuar com as mesmas falhas, com os mesmos defeitos, com os mesmos problemas, com as mesmas dores, que nós já vimos arrastando há muito tempo. Meus irmãos, as dores, os erros, os problemas que nós possuímos, eles são originários em nossos próprios defeitos morais. Nós mesmos cavamos com as nossas próprias mãos os buracos nos quais nós cairemos. Se nós começarmos a fazermos uma análise da nossa vida, se não estiver boa, não tá legal assim, vamos procurar em nós as raízes dos problemas e vamos mudar a nós mesmos. Se a minha relação matrimonial não tá legal, tá tendo muita briga, quando um não quer, dois não brigam. Então, que seja eu o primeiro a calar. Que seja eu o primeiro a ouvir o que o outro está dizendo a meu respeito. Quantas vezes o outro, no momento da dor, ele vai falando sobre nós. Se a gente tivesse a humildade de escutar,
a gente aprenderia muito a nosso próprio respeito. Um dia eu tive a coragem de pegar um papel e anotar o que o meu marido estava falando a meu respeito. E eu fui fazer uma análise, né, se ele tinha razão. E depois de eu ter anotado tudo que ele tinha dito, eu mesma comecei a colocar outras coisas a mais que eu percebi, de falhas minhas. Depois eu sentei com ele, fui pedir desculpa. Gente, se a gente começar a fazer isso, a gente vai ver a quantidade de coisas que a gente erra. A gente não tem nada que perder tempo com o erro alheio, a gente tem muita coisa aqui dentro já para consertar. E isso é caridade, é o amor em ação, é colocar, não é só amar contemplativamente, eu amo, e não fazer nada, eu amo. O amor, ele precisa ser um sentimento que nos faz mudar, que nos transforma, que nos faz agir. Gente, eu mudei tanto depois que eu tive meu filho. Ele me movimentou em tantos sentidos, tantas coisas que eu não fazia, eu passei a fazer, tantos erros que eu precisei consertar porque eu não queria que ele tivesse, né? E eu tive que consertar em mim para poder pedir para que ele não fizesse aquilo, né? Então a gente muda tanto por amor, então que a gente possa compreender esse sentimento maravilhoso que é o amor e colocar ele em movimento. E aí sim nós estaremos realizando essa caridade e permitindo para que ela seja a chave para a felicidade. No início dessa palestra, eu fiquei falando sobre o céu e falei que a bondade e a caridade são a chave para a felicidade. Mas aí eu tenho uma boa notícia para dar. A felicidade que nós teremos ao sermos bons e caridosos não é apenas o longínquo céu, não. É a próxima e ao nosso alcance terra, é o nosso presente, o aqui e agora. E se eu dissesse para vocês que a bondade e que a caridade são chaves para a felicidade hoje, para a felicidade agora, nesse momento, o que vocês me diriam? Esse texto aqui de São Vicente de Paula, nós vamos ver lá no final, ele colocar assim, no exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já nessa vida presente, já agora. Nós sentiremos os lampejos dessa felicidade. Embora nessa vida presente nós não estejamos ainda aptos a alcançar aquele céu sensacional, nós já estaremos aptos a alcançar esses lampejos de felicidade hoje, aqui na Terra, realizando atitudes nobres, tendo atitudes de bondade, de caridade. São Vicente de Paula ainda nessa mensagem diz: a caridade é em todos os mundos do universo, em todos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. Se nós temos a bondade e a caridade como aquilo, como a grande âncora de salvação do mundo, se São Vicente de Paulo disse também que já aqui, agora, nós poderemos gozar de felicidade no mundo se nós formos bons e caridosos, gente, essa é a chave. É a chave que tanto buscamos para sermos felizes. Quem no mundo não busca a felicidade? Todos nós. Jesus já nos trouxe o caminho há tanto tempo. A chave é amar. E embora não seja fácil de ser conquistada de uma hora para outra, essa tem que ser a luta das nossas vidas e valerá cada minuto
dela. Porque afinal de contas, esse é o objetivo de nossas vidas. E o para que estamos aqui? O que Deus espera de nós? O que Jesus aguarda de cada um de nós? Ele aguarda que nós amemos, que nós possamos nos relacionar com amor. E aí o mundo será fraterno. E aí o mundo será feliz. A mãe dos filhos de Zebedeu, dos nossos queridos discípulos João e Tiago, a mãe deles chegou até Jesus e falou assim: mestre, quando você estiver no seu reino, que ele estiver instituído, faz de forma que os meus filhos, um se sente à sua direita e o outro se sente à sua esquerda. Quero lugares de destaque para os meus filhos nesse reino, né? Uma mãe muito preocupada com a colocação dos seus filhos ali. E Jesus tem um diálogo com ela a esse respeito, mas isso enfureceu os discípulos. Depois de Jesus conversar com ela, Jesus foi ter com os discípulos, eles estavam lá ensandecidos com essa mulher querendo lugar de destaque para João e para Tiago. O que é isso? Afinal de contas, eu também quero, né? O egoísmo humano ali pulando. Aí Jesus vai dar uma lição. Naquele momento em que os seus discípulos estavam ali com aquele egoísmo, aquele orgulho, né? Fervendo, borbulhando ali naqueles corações, naquelas almas humanas como as nossas, minha gente. E aí o que Jesus vai dizer para nós, humanidade orgulhosa e egoísta? O que é que ele diz para nós que queremos ser cristão, segui-lo, mas que ainda possuímos dentro dos nossos corações aquele orgulho, aquele egoísmo? O que ele vai falar? Isso está, meus irmãos, eu esqueci de dizer, então eu vou colocar aqui agora, está em Mateus, no capítulo 20, e é do versículo 20 até o versículo 24, mas vamos lá. Então, o que Jesus vai dizer para os discípulos? Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Então está dizendo Jesus que entre os gentios, aqueles que não têm ali aquele entendimento, aquela iluminação espiritual que os judeus possuíam naquela época, entre os gentios, os grandes, os poderosos é que exercem os poderes, né, sobre eles, e que todos têm aquela vontade de estar ali naquele pedestal, né, naquele pedestal humano, na soberba, no poder, na glória, na riqueza, na fama, na fortuna, enfim, tudo aquilo que a gente nasceu entendendo que realmente é isso que a nossa alma deseja. E então Jesus continua: não será assim entre vós, será assim com eles, os gentios, que ainda não possuem o entendimento espiritual. Mas vocês, meus discípulos, de vocês eu espero outro comportamento. Quem são os discípulos de Jesus hoje? Quem quer beber dessa mensagem celeste? Quem quer ouvir suas lições e dizer: Jesus, o Senhor é meu mestre, me ensina. Eu quero te ouvir e fazer conforme a sua vontade. Imagino que nós, meus irmãos. Então escutem que essas mensagens são para nós. Todos nós no mundo que quisermos ouvi-la. Ele diz: não será assim entre vós. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. Qualquer entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Seja servo. Jesus é um servo desse mundo. O governador planetário, ele é servo desse mundo. Ele trabalha incessantemente por amor a cada um. E ele ensina isso a todo instante para nós. A grande lição de humildade, porque o amor, a caridade
ela não consegue ser exercida sem a humildade, sem nós sairmos de um pedestal ilusório que nós criamos e descermos até o outro e nos igualarmos e nos irmanarmos uns com os outros. E é isso que é esperado para conseguirmos ter a bondade, para conseguirmos ter a caridade. É preciso ir até o outro, ouvi-lo, entendê-lo, senti-lo, estar junto, vivenciar junto. Ser servo é quem trabalha pelo outro, é quem se dá, se doa. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Jesus não veio para ser servido. Ele é o grande enviado de Deus para nós. Ele é o governador, ele criou o planeta. Vocês têm ideia da dimensão desse espírito puro e crístico? O tamanho, a envergadura dele. E ele veio nos servir. Eu, pequeníssima, ignorante, pecadora, veio por amor, veio ensinar a trabalhar, a dividir, a partilhar, a amar. Ele veio se doar, ele veio ensinar, que é isso que ele espera da gente. Sabe a mãe que quando tem o seu filho, ela se doa, ela se desdobra, ela faz por aquele filho porque o ama. Esse devotamento, ele aproxima, é uma imagem que nos faz chegar próximos do que um dia nos aguarda quando nós conseguirmos ter esse coração de amor. Mas que se embora Jesus não espere de nós aquele coração de um santo São Vicente de Paulo, Jesus ainda não aguarda de nós esse coração de São Vicente de Paulo em nós, porque ele sabe das nossas limitações de cada um, mas ele aguarda de cada um o passo seguinte. Meus irmãos, ele não aguarda de nós a estagnação que nós gostamos tanto, que tanto nos é confortável, nos mantermos exatamente onde estamos vivemos exatamente como vivemos e sem nos mudarmos em nada. Isso é tão confortável, mas não é o que é aguardado de nós. A bondade, a caridade, eles precisam de nossas mãos para fazer chegar a alguém, de alguém que tem, a alguém que precisa. Eu não tenho, Fernanda, eu não tenho condições financeiras, mas você pode ser ponte, meu irmão? Será que você pode tirar daqui e levar ali? Será que você poderia fazer isso? Ou será que você poderia trabalhar, tirar das suas horas para trabalhar por alguém, para confeccionar num enxoval de bebês? Ou para trabalhar num projeto de sopa, numa casa fraterna, numa caridade ao próximo? Será que nós não poderemos nos movimentar semanalmente, às vezes uma hora por semana, num trabalho voluntário nas casas espíritas? Será que nós seremos apenas o espírita que aprende sem vivenciar? Será que Jesus está batendo a nossa porta e a gente não vai abrir? E nós só vamos falar que bacana, é tão lindo, e nada faremos? Então, meus irmãos, a bondade e a caridade, ela nos chama para nós nos autoanalisarmos e nos transformarmos um pouquinho mais. A cada vez que pudermos, um pouquinho mais. É uma necessidade que nós temos dentro de nós. Nós somos seres divinos, possuímos a centelha divina em nós. E a cada vez que fazemos o bem, que vamos dormir com a consciência tranquila, nós somos mais felizes. Porque nós nos aproximamos devagar, um pouco mais de Deus, que é o nosso destino, que é o destino das nossas almas. Aos poucos, irmos alcançando o nosso Pai Criador. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, pela oportunidade dessa noite de refletirmos juntos. Que Deus abençoe a cada um. Obrigada
Uma boa noite, fiquem com Deus. Vamos fazer a prece final? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, obrigada por mais esse dia de vida. Obrigada pela existência. Obrigada pelo dia e pelas horas. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos bem o tempo que possuímos na terra. Ajuda-nos a aproveitarmos as nossas horas, os nossos dias, com sabedoria, com bondade, com caridade, com humildade, com verdade. Nos ajuda a te ouvir, Jesus, a te entender. Nos ajuda a te buscarmos, Senhor, a vivenciarmos contigo, a caminharmos contigo. Esteja no mundo, Senhor, espalhe as suas luzes sobre nós. Abençoa-nos a todos. Fica conosco e que assim seja.